Vamos continuar na leitura da Bíblia? Vamos ler hoje Mateus 9:2. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Né? Jesus viu ali, né, que o paralítico ele tinha a fé, né, necessária para a cura. E também, né, a principal necessidade ali no paralítico de todos nós, né, é a salvação, né, é o perdão dos pecados através da fé em Jesus. Por isso que ele diz, seus pecados são perdoados. E os escribas, né, acham que ele está blasfemando, né, porque Deus é o único, né, que pode perdoar pecado, sendo que Jesus é Deus também, né? E por isso eles falam isso. Eles falam, né, consigo mesmo ali, né, tá falando, né, esse homem blasfema, mas Jesus, conhecendo o coração deles, fala: por que vocês pensam mal no seu coração, né? Vamos lá. Continuando aqui. Pois, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te e andas? Porque dizer seus pecados são perdoados, não tem como provar, né? Que o pecado dele está realmente perdoado, né? Mas levanta-te e anda. Eles iam ver, né? Numa prova física ali, né? Então, para eles, o importante era o físico ali, né? O que eles estavam vendo, né? Mas para que saiba que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, ele disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, né? E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens, né? Eles ficaram ali surpresos, porque os escribas, ele se dizia ali, né, que os fariseus, né, se dizia ali, né, porta-voz de Deus, né, e eles não faziam as coisas que Jesus faziam, né, então todas as pessoas que viam as maravilhas, né, que Jesus fazia ali, né, ficavam surpresos, surpreendidos, né. E passando Jesus dali, viu assentado na coletora um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E o fariseu, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Né? Mateus era um publicano, né? Era um coletor ali de imposto de Roma, né? Ele servia ali a Roma, né? E os judeus, eles não gostavam dos publicanos por causa disso, né? Porque a maioria deles ali eram pessoas que tiravam proveito, né? Dessa situação deles serem funcionários ali, né? De Roma. E por isso que eles questionam ali por que Jesus está ali com publicanos e pecadores, se ele era um mestre, né? Eles perguntam ali para o discípulo por que dessa situação. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que são enfermos. Quem é santo não precisa de Jesus. Todos nós, ninguém é santo, por isso que todos nós precisamos de Jesus, né? Mas aí aqui ele questiona: os santos não precisam de médico, né? E porque os fariseus, né, eles se consideravam, né, justo aos seus próprios olhos, né? Então,
Por isso que Jesus está falando aqui. E depois, e aprendei o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento, né? Aqui ele está falando, né? Ele não queria sacrifício ali, né? O sacrifício dos animais, né? O Jesus foi o único sacrifício perfeito, né? O sacrifício dos animais que acontecia antes de Jesus era ali uma sombra do que Jesus faria por nós, né? A morte do inocente em favor de nós, perdoando ali nossos pecados, né? E por isso que Jesus, ele fala aqui isso, né? O sacrifício, nosso sacrifício agora é em gratidão a Jesus pelo que ele fez por nós, né? Não existe, não precisa mais sacrifício de morte de animais, nada disso, porque Jesus já morreu por nós. A gente só precisa aceitar que ele tenha pagado nossa dívida, né? Porque enquanto a gente era pecadores, né, a gente tinha uma dívida ali, né? Por isso que muita gente foge de Deus, foge da palavra de Deus, né? Porque sabe que somos pecadores, né? É como se Deus fosse... a gente estivesse devendo a Deus e quando a gente visse Deus, a gente quer se afastar, porque a gente está ali envergonhado, né? Mas a gente só precisa aceitar ali que Jesus pagou a nossa dívida, né? A gente não tem dívida se a gente aceitar que Jesus pague a nossa dívida, né? Ele já pagou, né? Só basta a gente aceitar e a gente não tem por que não se reconciliar com Deus. Aí agora, vamos ler Marcos 2. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. Provavelmente a casa de Pedro, né? E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta que lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por quatro homens. E ele, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, ele baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. A fé, né, dos amigos, né? A importância dos amigos verdadeiros, né? Levou o amigo ali que não podia, né, se locomover até Jesus. Eles fizeram o sacrifício de estelhar o telhado para poder descer esse paralítico para ali Jesus ter acesso a eles, né? E aí Jesus fica surpreso, né? Impressionado ali com a fé. E aí Jesus diz, né? Seus pecados estão perdoados. Mas estava ali assentado um dos escribas, que argumentava em seu coração: por que fala esse homem blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam tanto entre si, disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele levantou e tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia com ele. E ele disse aos que ensinavam. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletora, e disse-lhe: segue-me.
E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, quando Jesus reclinou-se para comer em sua mesa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porque eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas mas os pecadores ao arrependimento. Vamos agora ler Lucas. Lucas 5:17. E aconteceu que em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-lo. E eis que um homem trazia em sua maca um homem paralítico, e ele buscava meios de levá-lo e colocá-lo adiante dele. E ele, não encontrando caminho pelo qual pudesse levá-lo por causa da multidão, subiram o telhado e desceram-no por entre as telhas, com a sua maca para o meio, diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: quem é este que fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão só Deus? Mas quando Jesus percebeu os seus pensamentos, ele respondeu, dizendo-lhes: o que argumentais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados foram perdoados, ou dizer: levanta-te e andas? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem um poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: digo-te, levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje nós vimos coisas estranhas. E depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano de nome Levi, sentado na coletora, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, e ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso. Então vamos ficar por aqui. Próximo vídeo a gente vai ver, né, Jesus sendo interrogado a respeito do jejum. Beijo.